pensando aqui na palavra de hoje, desde que o mundo é mundo, né, existe aí um conflito entre o que é santo e o que é profano, né? Desde que o mundo é mundo, existe um conflito entre o sagrado e o herético, né? Então, tem dois caminhos. Nós vemos aí o seguinte, né? Dois caminhos, dois destinos, um leva para a vida e o outro leva para a morte. E aí, né, entra a palavra de Deus. Jesus mesmo fala muito da presença do céu e do inferno. Então, nós não temos como a gente fugir, né, dessa realidade e da vida, né? Então, Jesus, né? Jesus, ele veio para nos ensinar o caminho. A palavra diz que Jesus falou assim: eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Então, se você quer ir ao Pai, então Jesus, ele vem para ensinar o caminho, nos dar aqui toda a direção. E quando Jesus olha para a multidão que o seguia atrás dos seus milagres, Jesus, ele tem piedade, né? Ele sente uma grande compaixão daquelas pessoas, aquela multidão que ele tinha tanto para oferecer, sendo, né, Jesus sendo o autor da vida, né? Jesus sendo quem nós sabemos que é Jesus. Aquelas pessoas o procuravam para coisas tão pequenas, né, se encantavam com a multiplicação dos pães. E Jesus, ele olha para aquela multidão e se compadece, né? Ele fala assim, né? Eram como ovelhas sem pastor. Trazendo isso para a comparação que faz, né? Uma ovelha sem pastores. O que é isso, ovelha sem pastores? Né? Trazendo aí para o exemplo que ele traz, né, para o cenário, ovelhas sem pastores são ovelhas frágeis, né? Os pastores, as ovelhas são animais assim, pouca malícias, me parece muito fácil de serem, né, pegas pelos predadores. Então, o pastor, ele vai proteger a ovelha, vai guardar ela no aprisco, vai proteger, né? Agora, pensa ovelhas sem pastores. São, né, quando ele olha para aquela multidão, ele fala assim, são tudo pessoas perdidas, né? E Jesus sente grande compaixão daquela multidão. E eu, para ser sincero, quando a gente, conhecendo a palavra, que antes de conhecer a palavra, eu achava que entrar na igreja, sentar, ouvir uma palavra e louvar o Senhor já estava bom demais, né? Já tinha ganhado o dia, o domingo, o culto já serviu. Mas, quando a gente conhece a palavra, né, e nós vimos o quanto que Deus, né, o quanto que o mundo espiritual, ele é traiçoeiro, aí o maligno não se conforma, né, com a salvação do cristão, e quanto ele colabora para afastar o homem de Deus. Quando eu olho para a multidão, as igrejas, muitas igrejas hoje, e a gente vê aí, né, pessoas como ovelhas sem pastores, assim, pessoas indo às igrejas, dando seu dízimo, sua oferta, mas orientado por palavras, né? Por palavras assim, que aquelas pessoas querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. Igrejas que não pregam o arrependimento, igrejas que toleram que pessoas continuem na prática da iniquidade, né? Não há uma preocupação de haver arrependimento, de uma correção, de você ter um conserto com Deus. E isso aí, a gente fica vendo, né, que realmente o mundo, se olhando assim, né, você vê uma multidão também, assim como Jesus, né, olhava assim, né, como ovelhas sem pastores. Então, mesmo pessoas assim, sendo boas pessoas, de bom coração, mas elas mesmas não têm a direção que a palavra nos traz quando você vê, né, a preocupação dos apóstolos, né? Os apóstolos que andaram com Jesus, eles sabem, eles testemunharam de toda a obra de Deus, que ela se completa com o ministério de Jesus, e a igreja dá sequência para trazer
a direção para essas pessoas, né? Então, desde antes havia uma discussão se Jesus era o Messias, se Jesus não era o Messias. Crucificaram Jesus porque eles falavam que ele não era o Messias, né? Mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, mesmo depois de tudo que aconteceu, aqueles terremotos, o dia, né, se tornou noite, os mortos levantaram da sepultura, mesmo assim, o mundo ainda continuou com a mesma discussão, né, que Jesus não é o Messias, que ainda, né, os judeus ainda esperando pela vinda de Jesus, né? Então essa polêmica continua. E aí, como eu preguei num culto anterior, né, quem estava aqui, quando nós pregamos aqui sobre os falsos profetas, né, nós pregamos lá na primeira carta que João escreveu para os romanos, ele escreveu para os cristãos que viviam na época do Império Romano ali, né? Então, aquela carta, ele traz uma preocupação no capítulo 4 que nós falamos, e ele vem ali, né, trazendo uma preocupação com os falsos profetas que estavam afastando as pessoas do ensinamento que os apóstolos haviam trazido. E João, um dos apóstolos, um dos mais chegados a Jesus, ele se preocupa em escrever essa carta, né, para trazer uma pregação assim, complementando, né, aquilo que nós pregamos, que Jesus é o verdadeiro Deus, né? A palavra, quando ele traz aqui, que nós vimos, né, em João 5, 1 João, capítulo 5, nós vamos ver aqui, e fala do verdadeiro evangelho. Por que ele está falando isso? Porque existem muitas pessoas ali entrando nas igrejas, falando ali nos templos, trazendo uma doutrina para que as pessoas não tivessem Jesus como aquilo que... contrariando toda aquela palavra que tinha sido pregada até então. Então, assim como nós falamos aqui, né, Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão, e os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles escrevem, através da palavra, né, todo um relato do que eles viveram. Então, são testemunhos vivos. E nós, que aprendemos a palavra através da Bíblia, né, nós temos a obrigação, assim, de dar sequência aqui nesse ensino, para que nós tenhamos bem entendimento daquilo que está acontecendo aí. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Então, tem pessoas que, às vezes, estão, assim, acompanhando uma doutrina, tem orientação, pessoas assim que estão ali ensinando com um bom entendimento, achando que aquilo ali está correto, mas, quando ela não está aplicando a palavra, ela está trazendo uma falsa, né, uma falsa doutrina que vai levar as pessoas a se distanciarem do caminho. Então, pensa vocês o seguinte, uma pessoa que trabalhou a vida inteira pensando em comprar um imóvel. Vou mudar aqui, fazer uma comparação para um cenário doméstico nosso. Uma pessoa fala assim, meu sonho é um dia ter um dinheiro para comprar uma casa, um apartamento. Então, ele juntou, a vida inteira trabalhou para juntar o dinheiro, e ele juntou. Ou seja, lá 500 mil reais, seja 1 milhão. Ele falou, não, eu quero comprar uma casa com piscina, churrasqueira. E ele trabalhou. Vocês sabem como é difícil as pessoas, né, hoje, né, para comprar um imóvel, você precisa financiar. Essa pessoa trabalhou, conseguiu, né, adquirir o imóvel do seu sonho. Aí ele comprou, fez o negócio. E ele chegou lá com dinheiro, corretor, né, lá na mesa para fechar o negócio. Ele falou, está aqui o dinheiro, os 500 mil ou 1 milhão, seja lá quanto for. E ele falou assim, estou adquirindo a casa dos meus sonhos, o apartamento dos meus sonhos. Aí o corretor falou assim, muito bem, está tudo aqui o dinheiro, agora eu vou te dar um recibo, né? E dá um recibo lá, recebido, senhor fulano, a importância de 500 mil pela compra do imóvel tal, né? E a partir de agora esse imóvel é seu. E assina lá. Então ele entrega, né? Ele entrega o dinheiro para o
O corretor sai e vai embora todo feliz da vida com o dinheiro debaixo do braço e ele com um papel. Só que quando ele chega no cartório, fala assim, olha, eu quero registrar esse documento não tem valor nenhum. Quem assinou aqui não era uma pessoa autorizada a vender esse imóvel. Essa pessoa aqui não tem direitos legais sobre o imóvel. Então, quem deu esse documento, né, deu um documento falso. Então, pensa você que triste, não? A pessoa trabalhou a vida inteira, construiu um recurso para a realização do seu sonho, e quando ela achou que ela tinha adquirido o sonho dela, né, chegou na hora, eu falei, esse documento aqui não vale nada. Esse documento aqui não é verdadeiro. Irmãos, nós estamos na mesma situação. Porque quando nós vamos falar aqui da carta, da preocupação de João, dos apóstolos, quando Paulo ele fala lá, né, a luta que ele estava vendo nas igrejas, lá em Gálatas, ele fala que ele vinha pregar o evangelho e depois vinha os judaizantes trazendo uma nova, né, orientação para aquelas pessoas se desviarem do evangelho. Aqui nós vamos ver a carta que João escreve no capítulo 5, no verso 13 ao 21. Então, olha a preocupação de João ao escrever essa carta, né? Então, o tema que nós vamos ver é as grandes certezas que nós temos que ter, né? As grandes certezas que o crente verdadeiro precisa ter. Então, imagina você trabalhar, eu dando aquele exemplo, né? Trabalhar a vida inteira, todo o seu esforço para comprar um imóvel, você conseguiu, você fez a sua parte, só que o documento que você recebeu não era legítimo, não tinha valor, e você não conseguiu, achou que você tinha conseguido, mas você não conseguiu o seu sonho. Então, nós estamos falando aqui, né, das coisas que são verdadeiras. Tem coisas que você precisa saber, e uma das coisas que nós precisamos saber que João se preocupa é falar sobre a nossa salvação. Então, abra comigo aí, então, primeira carta de João, capítulo 5, no verso 13 em diante. Ele fala assim, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a primeira coisa que João está falando ali é o seguinte, ele está escrevendo aqui para os cristãos ali que viviam ali no Império Romano, na época do Império Romano, todas aquelas igrejas que eram seguidores do Evangelho de Cristo, assim, para que vocês saibam, né? A palavra, eu vou repetir, escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém ver, né, ou vir aqui o verbo, seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Bem, fecha seus olhos, vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa noite trazendo a Tua palavra, uma palavra de salvação, uma palavra tão importante, Senhor Deus, no meio de tantas coisas falsas, Pai, e nós precisamos tanto. O Senhor fez tudo o que precisava. O Senhor deu Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. A morte de Cristo ali foi, Senhor Deus, uma coisa que somente
o Filho de Deus poderia viver como homem, morrer sem nunca ter pecado, e o seu sangue precioso nos dá a condição de nos livrar dos pecados que nos levam à morte. Pai, então, em nome de Jesus, Senhor Deus, tudo isto, Pai, que foi feito, que nós possamos ter a certeza, Pai, daquele sacrifício tão importante na nossa vida, o que isso representa para nós, e no meio de tantas informações que o mundo aqui recebe, Pai, nos dias de hoje, como já era na época que João escreveu essa carta, o Senhor nos dê a direção, Pai, para que nos traga a instrução, a correção e o perfeito consolo, Pai, de sabermos tudo o que o Senhor fez por nós, o direito que nós temos, a nossa herança ali, Senhor Deus, daquela morte de Jesus na cruz, tudo isso, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, Pai, que nós possamos tomar posse, conhecimento, Pai, e a partir desse entendimento, Senhor Deus, nós não deixarmos ser pego pelas artimanhas do maligno. Pai, nós te agradecemos por essa ministração de hoje. Agradecemos por aqueles que são presencial e aqueles que também estão vindo pela internet. O Senhor nos dê agora a direção do Espírito Santo para clarear, Pai, o teu entendimento nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para recapitular a última pregação que a gente fez sobre o assunto, nós pregamos sobre 1 João 4. Então, tinha 3 critérios para saber se você era um verdadeiro cristão. Nós falamos aqui, o primeiro critério era o amor, era a crença em Jesus, né, que ele seria o verdadeiro Filho de Deus, né, porque tinha muitas pessoas que falavam que Jesus não veio, né, feito homem, e isso tirava toda a questão da justificação, né, dele ter morrido naquela cruz, né, se ele não era homem, não valia, né, porque precisaria para pagar a morte o preço do salário do pecado é a morte, então precisaria alguém morrer, né? Então a crença em Jesus como verdadeiro Filho de Deus era o primeiro ponto. O segundo ponto era o amor ao próximo, né, que se traduz em obras, né, em ajuda material. E o terceiro ponto seria seguir os mandamentos, que significa uma vida em retidão, né? Então, esses 3 critérios doutrinários, que é a questão moral, doutrinário, moral e social, é muito importante, né? Então, primeiro, nós estamos falando aqui, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que nasceu, né? Se fez homem, né? O Verbo se fez homem e habitou entre nós. A outra coisa é o amor de Deus, amor ao próximo, né? Não somente em palavra, mas em obras, em ajuda material, né? E também você ter uma vida reta, né? Seguir os mandamentos de Deus. Agora, esses três aqui pontos, ele não vale isoladamente, tem que ter os 3 juntos, eles estão interligados. Se uma pessoa crê em Jesus, mas não tem amor nenhum ao próximo, não comprova que ela é um filho de Deus, né? Não confere no perfil do cristão verdadeiro. Se a pessoa crê em Jesus, ajuda ao próximo, mas não tem uma vida de retidão, também não está perfilado. Então, esses 3 critérios, o doutrinário, né, o moral e o social, andam juntos. Então, a pessoa que realmente está hoje, né, olha, eu sou um verdadeiro cristão, porque eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, né? E Jesus é Filho de Deus, tudo. Mas se você não tem amor ao próximo, se você não tem uma vida de retidão, não quer dizer nada de você reconhecer Jesus. Porque a pessoa precisa ter esses três perfis aqui, né? Para poder ter a certeza que pertence a Deus, né? Então, João também ele mencionou, né, o tríplice testemunho de que nós temos que nascer, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E também o sangue precioso, né, que nós temos que entender a importância do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então tem que ter arrependimento, saber, né, que tudo que se faz, né, tem um custo e Jesus pagou por esse preço para nós, né? Então, quando nós falamos aqui dessa carta aqui de João, ele exorta, né, lá atrás,
os cuidados com os falsos profetas que estavam, como eu disse aqui já, né? Estavam afastando as pessoas do evangelho verdadeiro de Deus, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? João, ele pega, né, e traz uma carta para falar o seguinte: olha, esses falsos profetas andaram falando muitas coisas para que vocês não tenham dúvida, né? Ele escreveu essa carta com esse objetivo, ele falou assim: vocês não podem ter dúvida nenhuma da sua salvação, né? Então, ele começa falando aqui, né? Olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, Jesus está falando assim, ó, tenha certeza que você tem a salvação, né? Então, a palavra aqui no verso 13, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, no verso 13, ele falou assim, olha, não tenham dúvida nenhuma que vocês que são nascidos de novo, né, saibam que vocês têm a vida eterna. Essa é a confiança que nós queremos passar para vocês. Então, irmãos, primeiramente, essa questão da salvação, de ter a vida eterna, é muito importante. E, se não fosse assim, João não teria escrito uma carta para dizer no verso 13, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Não é para qualquer um. Ele falou assim, as pessoas que não creem em Jesus, essa palavra aqui não serve. Mas vocês que creem no nome de Jesus, o nome de Jesus e crer em Jesus é a mesma coisa, né? Vocês que creem no nome de Jesus, tenham a certeza, vou ler de novo o verso 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Agora, uma coisa importante aqui. Quando ele fala assim, que vocês têm a vida eterna, não é que vai ter a vida eterna. Não, nós já temos a vida eterna. A hora que nós acreditamos na palavra de Deus, né, que nós já somos pessoas que já temos, pela graça, nós já somos salvos, nós temos essa certeza, então não é que nós vamos ter a vida eterna. A vida eterna começa no momento em que você crê na palavra de Deus. Amém? Então isso aqui é muito importante, né? Porque é daí que ele começa a explicar os outros pontos, né? Então, ele não fala assim, essa carta, eu escrevo para que tenha certeza que vocês vão ter a vida eterna. A palavra diz assim, eu escrevo essa carta para que vocês tenham certeza que têm a vida eterna, né? Então, primeiro, a vida eterna aqui, nós temos que saber que não é nada que nós possamos alcançar, que ela é dada por Deus, né? Que ela é um dom de Deus. Nós precisamos lembrar, né? Também, né, que como João sempre troca aqui, João fez questão de falar a vocês que creem no nome do Filho de Deus, vocês têm a vida eterna. Então, essa parte aqui, ele fala assim, essa é a confiança que eu passo aqui para vocês, para que vocês saibam que vocês têm, não é que vocês vão ter. Por que isso é importante? Que nós saibamos isso aqui. Porque à medida que você sabe que você tem a vida eterna, que Deus já nos deu essa condição porque você creu, não é que você vai ter, você vai começar a ter entendimentos, né, diferentes. Por exemplo, a partir do momento que você tem a certeza que você tem a vida eterna, que Deus nos escolheu e já nos deu essa salvação, você começa a entender certas coisas diferente do que você entendia antes, né? E com isso, nós começamos a ter certeza, primeiramente, a valorizar o amor de Deus na nossa vida, a saber o quanto Deus nos ama, quanto Ele nos amou para nos escolher, para sermos, para dar essa condição, para assim, olha, vocês não creram nos falsos profetas, vocês estão aqui. Então, saibam, você que creu no nome de Jesus, saiba que vocês têm a vida eterna. Então, isso aqui, você começa a desfrutar desse entendimento, dessa certeza que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus. Isso aí nos dá uma segurança de que nós somos privilegiados.
Irmão, se você que está aqui, né? Se você que está aqui nessa noite não tem esse entendimento de você é uma pessoa privilegiada, né? Por ter sido escolhido por Deus, por você ter já essa certeza que Deus já conquistou para nós na cruz a nossa salvação, a nossa vida eterna. Então, você, aquele que crê, né, que crê que a nossa vitória em Cristo é só para pequenas coisas, irmão, nós somos dos mais miseráveis das pessoas da terra, porque Deus nos deu coisa tremenda, né? Essa certeza. Mas, pastor, o que muda nisso aqui? Olha o que João ele fala. Na sequência, ele fala o seguinte, né? Depois do verso 13, ele fala assim: esta é a confiança que temos e nos aproximamos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, primeira coisa, qual é o ponto aqui que João está trazendo? À medida que nós acreditamos que nós temos que Deus já nos deu a vida eterna, que nós somos pessoas assim escolhidas por Deus, nós sabemos que se ele já nos deu algo tão maior, aquilo que eu estou pedindo, né? Se eu pedir a vontade de Deus, sabemos que ele nos ouve e ele nos atenderá. Então, muitas coisas que às vezes tem muitas pessoas que não vêm na reunião de oração, está precisando, mas não vem aqui, não se juntar na fé, porque às vezes, não estou acusando, não estou falando, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não tenho certeza disso aí. Eu não tenho certeza se Deus me ama assim, porque eu estou passando por isso, né, por essa situação. Irmãos, por falta dessa confiança, essa certeza, por isso que Paulo está falando, é para isso que eu estou escrevendo essa carta, para que vocês tenham a certeza que a salvação já foi dada, né? Não é que vocês vão ter a salvação, não, ela já foi dada, né? Então, nisto, eu quero que vocês saibam, né, que essa salvação já foi dada, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que teremos o que dele pedimos. Agora vamos voltar um pouquinho. Se nós orarmos, né, segundo a sua vontade, né? Então, nisto aqui, é uma certeza. Irmão, se Deus já deu o maior, será que ele não dará o menor que nós estamos pedindo? Será que o que você tem pedido para Deus é maior do que a sua salvação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém tem a salvação, porque ninguém consegue a salvação, se Deus não der a salvação. E o que João está escrevendo para nós é o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos ter é a certeza da nossa salvação, né? Que nós já temos a salvação e a partir daqui nós temos que desfrutar. Eu sempre falo assim, né, que o Espírito Santo vai dando a direção e nada é por acaso. A minha esposa trouxe aqui na abertura, né, aquela reflexão sobre a fornalha lá dos três, os três que foram lançados na fornalha ardente e estavam lá, né, numa situação de morte. Eles foram assim, né, foram sentenciados à morte. Os soldados que estavam com ele, só de se aproximar da fornalha, já morreram, né? E eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E o que aconteceu? Todos nós sabemos. Nada. E o que aconteceu antes? A fé dessas pessoas. A fé dele falou o seguinte, olha, se esse Deus que nós servimos quiser, ele nos salva. Se não for da vontade dele salvar, ele não vai nos salvar. Mas a você que eu não vou me dobrar, falou para o rei Nabucodonosor. Então, irmão, essa fé, essa certeza que nós já temos a salvação, que Deus já nos deu essa salvação, é exatamente igual à fé daqueles 3 ali. Que falou assim, você vai me jogar onde? Na fornalha? Quantas vezes vai subir? 7 vezes? 70, pode subir 70. Se Deus, né, é comigo, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Irmão, eu quero que você pense nisto.
Pensa nisso. O que você tem orado para Deus? É a coisa grandiosa? Maior do que a salvação? Alguém aqui conseguiria conquistar a salvação? De jeito nenhum. Né? Ninguém conseguiria, se não fosse dada por Deus. Né? Porque é dom de Deus a salvação, né? Pela graça. Né? Ninguém de nós merecemos isso aqui, todos nós já estamos sabendo disso. Mas essa certeza da vida eterna, né, é a coisa muito importante. Porque a partir daí, a partir do momento que você tem esse entendimento, que a nossa vida já foi comprada pelo sangue de Jesus, e não é só uma frase, não, é uma verdade, né? Que Deus já nos separou com um propósito. E será que o que eu estou pedindo para Ele, né? E se nós orarmos a sua vontade, né? Segundo a sua vontade. Então, quando nós oramos aqui, nós temos que saber se nós estamos orando a vontade de Deus. Por exemplo, é muito bom você, quando você vai orar o Pai Nosso. Né? Por quê? Jesus nos ensinou, foi uma oração que Ele nos ensinou. Quando Ele fala lá, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Tem alguma dúvida que Deus vai te dar o pão nosso de cada dia? Vocês têm dúvida? Deus é um Deus provedor, né? Então não tenha dúvida, porque Ele, se você orar segundo a palavra, a sua vontade, você está orando a vontade. Deus falou o seguinte, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então Jesus nos ensinou, né, a orar, já pedindo certeza que Deus vai nos dar. Se você orar para que você possa ter fé, né, aumentar sua fé, né, a Deus, né, com certeza, né, Deus quer que nós tenhamos fé, mas eu estou fraco. Então, aquilo que você orar, que é vontade de Deus, você não tem que ter dúvida nenhuma. Mas então você tem que orar, Senhor, conforme a tua palavra, né? Eu quero a direção para os meus filhos, conforme a sua palavra, eu quero que a minha família tenha, seja realmente o sol da terra, a luz do mundo. Tudo que você orar, segundo a vontade de Deus, é certeza que Ele nos ouve. E é certeza que se você orar a vontade dEle, Ele vai cumprir. Então, irmão, começa tudo lá atrás, da certeza de que você é um escolhido de Deus. Certeza que Deus nos separou. É certeza que Ele já nos deu a vida eterna. E se Ele já deu aquilo que é maior, Ele não dará aquilo que com certeza é menor? Né? Então, por que duvidar? Então, nisto aqui, né, nós temos que orar com essa segurança. Né? Então, aí vamos para um outro ponto. No verso 16, a palavra diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Primeiro, vamos entender isso aqui. Orar, se você vir um irmão pecando, né, um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Aí ele fala o seguinte: eu refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Por quê? Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Né? Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, vamos lá. O que é injustiça? É você agir contra os princípios de Deus. O que é injustiça? Deus falou o quê? Não matar, né? Não roubar, não praticar falso testemunho. Tudo isso que você fizer contra isso é uma injustiça. Né? Então, você está pecando. Mas a palavra aqui diz que há pecado que leva à morte. Mas que esse pecado que não leva à morte é a vontade de Deus perdoar. Então, tem dois pecados aqui. Um que leva à morte e o que não leva à morte. Esses pecados que eu acabei de citar aqui, que nós falamos aqui, que é contra a vontade de Deus, a Bíblia não diz que isso aqui leva à morte. Né? Ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas se nós orarmos, né, Deus a palavra diz aqui, ó, porque se nós orarmos, né, há pecado que leva à morte, mas não estou dizendo que se deve orar, mas toda a injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está nesse pecado. Então eu estou falando no pecado que não leva à morte.
todo salário, todo o pecado, né? O salário do pecado é a morte. E Deus dá a vida se nós orarmos para aquele que pecou, né? Um pecado dessa natureza. Então nós, como nós já dissemos na última ministração, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a palavra diz que agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Se nós arrependermos do pecado, a primeira carta de João, né? 1 João 1,9 diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o que João está falando? Se você vir um irmão pecando, né, ore para que Deus o perdoe. Qual que é normal? Tem muitas pessoas que vê as pessoas em pecado e já sai detonando aquela pessoa, né? Já sai, olha, aquela pessoa caiu no pecado, aquela pessoa aí já sai multiplicando, né? É essa a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é perdoar. A palavra está escrito lá, João fala, né? Se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a vontade de Deus é que nós arrependemos. A pessoa pecou, e o salário do pecado é a morte, mas se nós orarmos, Deus dá a vida para aquela pessoa que pecou. Simples assim, né? Oramos. Então, o que Deus está falando? Olha, o João está falando aqui através dessa palavra aqui. Se você vê uma pessoa pecando, não saia detonando aquela pessoa. Por quê? Pecar, tropeçar, o crente está sujeito. Não é porque você aceitou a Jesus como seu Senhor e você tem sido fiel que você não vai mais pecar. Nós estamos sujeitos ao pecado. Mas não o pecado que leva à morte. Como assim, pastor? Porque tem pecado que leva à morte, né? E que pecado é esse que leva à morte? É o pecado daquela pessoa que já conheceu a Jesus, né? Aquela pessoa que já sentou na mesa, na ceia do Senhor, já ceou, né? Eu vou lembrar, talvez, aquela pessoa que está ali, né? Em Mateus 7, 22, que o Senhor fala assim: haverá aquele dia que me dirão, Senhor, Senhor, né? Em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tantas coisas, né? Aí Jesus fala assim, ó, afasta-te de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, qual é o ponto aqui? Se João nos dá a certeza da salvação, nós temos a certeza também que esse pecado que nos leva à morte, que é, depois de ter sentado na mesa do Senhor, de estarmos aqui, de termos reconhecido Jesus como nosso Senhor, de estarmos fiéis à sua palavra, nós abandonarmos a Jesus. O pecado que leva à morte é você sair daqui e começar a falar que Jesus não é o Filho de Deus. Falar que Jesus, né, realmente, né, não é nada daquilo que você estava totalmente enganado, que agora você vai praticar qualquer outra doutrina, menos o Evangelho de Jesus. Essa é o pecado que leva à morte. Depois de você ter ceado, depois de você ter experimentado, você virar as costas para Jesus e falar que você não crê mais em Jesus, que não é nada disso você acredita, que você não tem mais a Bíblia como uma regra de fé. Esse pecado leva à morte. E não tem perdão, é irrevogável. E o que João fala? Olha, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este, porque esse você nem deve orar, porque Deus não vai perdoar. Agora, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Por que não está no pecado? Porque Deus deu a garantia da salvação. Ele não deixa você pecar aquilo que leva à morte. Olha só, irmãos, muitas vezes pode ser que você foi tentado
a um pecado que levaria à morte, mas Deus falou assim, esse não, nesse o maligno não toca, como tocou em Judas, né? Que entregou a Jesus, mesmo depois de ter sentado à mesa com ele. Irmãos, entenda isso. Há pecado que leva à morte, mas como nós temos a salvação, o Senhor não deixa o maligno tocar em nós, porque nós somos privilegiados. Não que nós sejamos bons, que nós somos fortes, que o inimigo vem. Não. Não também que nós estamos livres de ser tentados pelo diabo, também não. Mas como foi até falado aqui no início, Deus coloca uma proteção para nós. Deus nos livra de sermos tentados a um pecado que levaria à morte, porque Deus já nos deu a salvação. Amém? Você está entendendo essa palavra? Há pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte. E Deus não deixa que o maligno toque em nós para que nós venhamos a pecar naquilo que levaria à morte, como foi o caso de Judas, como foi o caso de muitos outros. Agora, pastor, eu não quero entrar aqui nesse mérito, que é bastante polêmico, né? Nós tivemos aulas, né, discussões teológicas aí, mas eu queria colocar para você o seguinte, né? Como é que pode, então, por exemplo, uma pessoa que estava na igreja, uma pessoa que conheceu a palavra, uma pessoa que fez tudo isso e, de repente, voltou, saiu e tal. Irmão, da mesma forma com que a Bíblia fala que... Eu vou ler aqui, né, para não dizer que eu estou falando. Ó, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará a vida ao que pecou. Então, Deus quer abençoar aqueles que se arrependerem. Por isso nós temos que orar por aquele que pecou. Pecados que não levam à morte. Agora, refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Agora, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Então, pastor, aquele que saiu da igreja e tal, né? Esse que resolveu, né, se rebelou no meio do caminho, como é que aconteceu? Se ele não tinha salvação? Não. Porque se esse fosse escolhido, se esse Deus não tinha permitido que ele voltasse ao mundo dos pecados. Que ele voltasse... Eu vou explicar de novo, né? Aquilo que nós explicamos no último culto sobre salvação. Quando você aceitou Jesus, creu que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que você entregou a vida para Ele, que Ele é o Senhor da sua vida, a partir desse momento que você creu, que sua boca você confessou Ele, a partir desse momento você nasceu de novo. E a partir do momento que você teve essa fé, né, no Senhor, cumpriu aqueles 3 propósitos que nós falamos aqui, os critérios, né? A partir desse momento, então, a palavra diz que você nasceu de novo, né? Então você tem uma nova vida. Então, essa pessoa, não que ela nunca mais vai pecar, mas ela não é mais um pecador contumaz, né? Não é aquela pessoa que amanhã ou depois ela poderia ser chamada de novo de mentiroso, de caloteiro, de adúltero, disso, de aquilo. Uma pessoa pode pecar? Pode. Mas a palavra diz que se ele se arrepender, Deus é fiel, né, e justo para perdoar. Então, nesse caso, né, a pessoa é o pecado que não dá para a morte. Deus permite que a pessoa... que haja essa situação, porque não vai ser pecado que vai dar para a morte. E que orando por esse, ele vai perdoar e vai dar a vida. Vamos lá, a pessoa pecou, vem a morte. E Deus dá a vida e ele, pela graça, né, ele volta de novo à presença de Deus. Mas, e aquele que realmente, a palavra está dizendo, esse cara aqui, que fez tudo isso, que estava lá, sentou na ceia, o tipo do Judas, por exemplo, que é bem exemplo aqui, para ficar bem claro, uma personagem bíblica. Essa pessoa comeu com Jesus, viu os milagres de Jesus, testemunhou de tudo, estava lá e
traiu Jesus, essa pessoa, né, ele nunca foi de Deus. A palavra fala desde o princípio que ele era do diabo. Ele nunca foi de Deus. Então, a pessoa que, né, pecar para a morte, né, haverá essa pessoa, mas essa pessoa nunca foi de Deus. Porque aqueles que são escolhidos de Deus, a palavra, vou ler aqui de novo. Ó, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que deva orar. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, ele o protege. E o maligno não atinge. Assim como o maligno atingiu Judas, porque ele não era de Deus. Então, irmãos, entenda de uma vez por todas. Esta é a situação. Mas assim, como nós não conhecemos o coração de ninguém, como não cabe a nós ficar julgando se a pessoa é de Deus ou do diabo, o que nós temos que fazer? Orar pelos irmãos. Deixa Deus fazer os julgamentos, se ele é ou não é de Deus. Mas saiba isto, creia que nós, né, somos de Deus, que nós temos a certeza da salvação, porque Deus está falando, né? É para isso que essa carta foi escrita. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que vão ter a vida eterna. Então, a partir do momento que você entende isso, que é tão grandioso, não há como você não amar mais a Deus. Não há como você não amar mais o seu próximo. Não há como você continuar, né? Não há como a pessoa vir a receber um rótulo de trambiqueiro. Não há como, se você sentindo isso que você ganhou de Deus, você continuar fazendo injustiça, né? Não andar em retidão. Mas mesmo que você tropeçar, né, você arrepende e volta para Deus. Então, não há. Então, agora aquele que mesmo tendo conhecido isso, para ele não faz diferença dar um prejuízo para a pessoa, continuar fazendo maldade, essa pessoa nunca foi de Deus. Essa pessoa nunca foi de Deus. Por quê? É aquele lá, Mateus 7, 22, que o Senhor fala assim, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, né? Eu fiz tanta coisa aqui, né? Em seu nome eu libertei aqui Satanás, eu libertei a pessoa de Satanás, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Aí Jesus fala o que para ele? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aqueles 3 itens que eu falei, para você saber se você é um verdadeiro cristão. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, e ele morreu como homem, né? E ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele morreu, viveu como homem. Segunda coisa, você também tem o amor, assim como Deus te amou, você ama o teu próximo. Isso não é só de palavra, não, também de ações, né? Você também se consterna ao ponto de ajudar, de agir, de não ficar somente assistindo, né? Você também se move em amor ao próximo. E terceiro, você anda em retidão, né? Pode pecar? Podemos. Pecamos. Não vamos falar que nós somos perfeitos. Ó, aqui ninguém peca aqui nessa igreja porque seríamos mentirosos, né? Mas não é pecado para a morte. É pecado que, se você orar, Deus o perdoa. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui, irmão? Nessa palavra aqui? O que João está querendo que nós aprendamos aqui? Eu escrevi a vocês para que vocês creem no nome do Filho de Deus. Creem no nome creem em Jesus é a mesma coisa, né? Para que vocês saibam que tem a vida eterna, não é que vai ter. Já temos, já foi dado, né? Então, agora, eu posso perder essa vida eterna? Não, porque já foi dada. Mas eu posso pecar? Pode, né? Mas não que você deve. E você não vai sair pecando mais porque você fala o seguinte, sabendo o que Deus já me deu, uma coisa tão grandiosa que não é todo mundo que tem, então, eu sabendo isto, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Eu não preciso ficar fazendo as coisas, porque Deus é tão bom comigo.
me deu um presente tão grandioso, né? Então, por isso, irmãos, essa palavra vem aqui para que a gente, sabendo disso, nós não caiamos mais, né? Fala, eu não vou orar não, porque será que Deus vai me ouvir? Então, se você que está aqui ouvindo essa palavra de hoje, falar que você não vai orar, que vai lhe faltar fé, se Deus vai te ouvir, então, nós precisamos orar por você mais, para você acreditar, né, nessa palavra, né, que o Senhor está trazendo para nós hoje. E agora, aquela posição, o que Deus espera de nós? Primeiro, que a gente tenha essa fé, essa certeza da nossa salvação, né? Uma vez, quando eu era recém-convertido, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Eu e minha esposa, nós dávamos um curso de casais, né? E éramos novinhos, né? Não tínhamos ainda uma igreja. Mas nós já tínhamos aceitado Jesus e já tínhamos levado tantas pessoas a aceitar Jesus e tal. E queríamos levar o curso Casados para Sempre para as igrejas. E aí, qual a igreja que nós inventamos de ir, né? Olhamos lá, a igreja, como eu era do Bradesco na época, né? Fomos na igreja da IEB, igreja da Vila Iara. E aí, chega lá, queríamos falar com o pastor, para falar que nós queríamos levar o curso para a igreja dele, que nós dávamos um curso, eu e minha esposa. Mas nós tínhamos aqui, talvez, um ano de convertido, nem igreja nós não tínhamos, ainda não estávamos ligados a nenhuma igreja. Aí, no meio do culto, né, era um culto que eu tinha um evangelista pregando lá, e ele falando de salvação. No final, ele fez um apelo. Ele fez um apelo assim: quem tiver dúvida da salvação, fica em pé. Né? Aí, eu estou sabendo o que ele está falando, mas a minha esposa não entendeu direito o que ele estava falando, né? Ela ficou em pé. Eu falei, meu Deus, né? Eu tenho que ficar com ela aqui para não deixá-la sozinha aqui. E aí, depois que eu expliquei para ela, ó, não é para nós ficar em pé, não, para ficar sentado. Mas eu fiquei com tanta vergonha, né? Como é que eu vou falar para a igreja que eu quero trazer um curso para casar e se eu tenho dúvida da minha salvação? Aí nós fomos embora. Não, mas era a estratégia de Deus, né? Dali, Deus nos levou para dar esse curso numa igreja tão pequenininha, lá na Helena Maria, e foi uma benção tão grande que você não imagina, a história é bem longa. Mas assim, eu estou querendo dizer da certeza da salvação. O evangelista usou essa mensagem. Quem não tem a certeza da salvação, fique em pé, que nós vamos orar por você, para você aceitar Jesus. Mas eu não entendemos, porque estava complicado lá, não sei se tinha alguém falando perto, não ouvimos direito, e aí criou aquele constrangimento. Mas então nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Agora, sinceramente, se tem alguém aqui que fala assim, olha, eu não aceitei Jesus, eu não estou entendendo nada, não tenha vergonha. Procure nós, pastores, para a gente conversar, para tirar essa dúvida, porque Deus está falando com tanta clareza que aquele que conheceu Jesus como Filho de Deus, crê no seu nome, né? Que ele foi 100% Deus, 100% homem, que ele morreu naquela cruz como homem, porque senão não teria efeito nenhum, não teria vencido a morte como sendo homem. Então, a quem tiver, né, a prática do amor ao próximo, não somente de palavras, mas de ações, né, de obras também, e quem também, né, tiver uma vida reta, né, quem não estiver praticando, né, práticas, como Jesus falou, iniquidades, né? Então, essa pessoa, né, que aceitou Jesus, que tem como prática o amor ao próximo e uma vida de retidão, então essa pessoa, verdadeiramente, ela é uma pessoa cristã, né, que é de Deus, né? Então, um verdadeiro cristão. Agora, primeira coisa, a certeza da salvação. Segunda coisa, né, nós temos essa confiança que Ele nos ouve. Se você tem a certeza da sua salvação, você saiba que Deus te ouve, né? Que você pode entrar na sua presença, que você pode levar suas petições, né? A terceira coisa, né, que você tem que ter aqui a certeza, né, ter essa certeza, no verso 16,
fala da questão de orar por aquele que está em pecado. Porque nós não temos esse costume. Né? Eu digo de uma forma geral, as pessoas falam assim, aquela pessoa está em pecado. Aí já sai, fulano pecou, fulano pecou. Né? Não, orem por aquela pessoa. Né? Por quê? Porque é a vontade de Deus que ela seja salva, que ela seja perdoada. Onde está escrito isso? 1 João 1,9. Né? Ele fala assim, nós arrependemos e Ele é fiel e justo para perdoar. Então, se nós orarmos para aquela pessoa, para que ela se arrependa, para que Deus possa levar o perdão. O salário do pecado é a morte, mas Deus dá a vida. Amém? Então, se você crê nisto, essa é a nossa posição como igreja, que a vontade de Deus é perdoar seus filhos quando eles pecam. Agora nós sabemos também, no capítulo 2, diz que nós temos um advogado lá, João, que nós só temos um advogado que é Jesus. Quando nós orarmos, nós temos que orar em nome de Jesus. Quando você ora, você chega na presença de Deus, imagina que você está aqui dentro desse copo. Então, Jesus, Jesus ele está aqui. Então, se você chega na presença de Deus, Deus olha e vê quem? Jesus. Se você vem orar em nome de Jesus, se você fala assim, eu estou orando aqui porque eu sou o pastor Aguiar, Deus falou assim, te conheço. Lógico que ele conhece, mas ele falou assim, quem é você? Ele falou assim, mas eu estou orando aqui, não é por mim não, eu não valo nada. Mas Jesus me justificou, eu vim aqui no nome de Jesus. Deus olha e vê Jesus na minha vida e falou assim, pode pedir. Pode pedir, porque eu te ouço. Amém? Quando nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos lá, não por nós, mas pelo que Jesus fez por nós. E a partir daí, nós temos a certeza que Ele nos ouve. Essa é outra coisa que a mensagem de hoje está trazendo. Se nós temos certeza que Deus nos ouve, nós temos certeza que nós vamos levar a Ele nossas petições. E Ele vai nos ouvir. Se Ele vai fazer, é aquela história lá daqueles três, que Cedraque, Medraque e Abednego, que foram lançados lá na fornalha, e falou assim, olha, Deus tem poder para mudar essa história. Se Ele vai mudar, é a soberania dele, Ele que decide, mas Ele tem poder. E porque eu sei que Ele tem poder, eu prefiro deixar que morrer aqui do que desobedecer a Deus, me curvando a outro Deus. Quando você tem essa fé, que olha, que Deus nos ouve, que Ele é soberano para decidir se Ele vai dar ou não vai dar, porque eu não posso falar assim, porque Ele me ouve, Ele vai ter que dar. Não, a palavra diz, se orar a vontade de Deus, Ele vai me dar. Se você está orando para que a sua família seja luz, que as pessoas voltem para Deus, é tudo a vontade dEle. Então, crendo que Ele ouve, se você orar à vontade dEle, a palavra diz aqui, que nós sabemos que Ele nos atenderá, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se alguém, agora vem a parte da pessoa em pecado, É uma direção que Deus está falando, que nós temos que orar pelas pessoas, que mesmo que elas estando em pecado, você ore. Mas tem pessoas que você não ora. Por exemplo, se tiver aqui um pastor, ou aqui ou numa outra ministério, que ele está levando as pessoas à morte, é um falso profeta, que está enganando, sabendo a palavra, ouça o que eu estou falando, sabendo a palavra, ele é um emissário do diabo, não é de Deus. Então, a nossa oração tem que ser imprecatória. O que é uma oração imprecatória? Deus, bota a mão nesse cidadão, não deixa ele levar mais ninguém para o inferno. Tá? Então, aí sim, se você tiver alguém defraudando, dividindo, fazendo coisa do diabo, chegar um emissário do diabo e começar a agir para destruir a igreja, e você está vendo que essa pessoa está levando pessoas à morte, à destruição, então, se você tiver esse discernimento, ela não é de Deus. Ela não é de Deus.
porque a pessoa de Deus não age assim, né? A pessoa, né? Então, se você sabe que a pessoa é de Deus, né? Ela não é, Deus não deixa ela agir assim. A palavra diz, nós acabamos de ler, né? Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Agora, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que você deve orar para esse. Então, esse caso é oração imprecatória, tá? Oração para você falar, Senhor, põe a mão naquele cidadão lá, não deixa ele, né, destruir o seu ministério, não deixa ele destruir esse casamento, não deixa ele fazer essas coisas que é contra a obra de Deus. Amém? Então, nisso aqui, né, a palavra de Deus ela está trazendo. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. Então, por isso, irmãos, eu estou insistindo tanto na direção de Deus, para nós lermos a palavra, para nós estudarmos, né, temos uma base de estudo, para a gente não ser enganado. Deus está falando para nós, olha, nós sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós estamos começando a leitura da palavra, não somente uma leitura por acaso, mas uma leitura assistida para você entender, se tiver dúvida, perguntar, né? Depois nós vamos ter um estudo para ter conhecimento. Vocês vão ter informações importantíssimas, é um estudo muito bem preparado para a gente aplicar para vocês e vocês multiplicar esse conhecimento. Irmãos, isso tudo é o que Deus está falando, para a gente conhecer quem é o verdadeiro. Agora, se você não sabe quem é o verdadeiro, vem um falso profeta e te leva você a acreditar em heresias, em situações. Pessoas vêm aqui e falam, você nunca leu a Bíblia inteira, você nunca estudou o assunto, nunca se preocupou, aí vem alguém e fala, ó, é por isso, porque está escrito, né, e você acredita, né? Então, como o pastor Rodrigo sempre fala, não tem que ser bereano, temos que ver lá o que está escrito, entender. Se tem alguma coisa que você fala assim, não estou concordando, o pastor falou aí, eu não concordo, tiver alguma coisa fora da palavra, vocês têm toda a liberdade de nos abordar, né? Falar, olha, eu quero que o senhor me esclareça esse negócio aí, que não estou concordando, eu quero ter paz nesse entendimento, porque é para isso que o Senhor nos trouxe aqui. E filhinhos, guarde-se dos ídolos. Naquela época lá, né, tinha muitas sacerdotisas, né, que esses falsos profetas levavam as pessoas, falavam, não tem problema nenhum de vocês ir para cultos pagãos, né? E lá tinha sacerdotisas que também eram prostitutas. Pode um negócio desse, né? Sacerdotisa misturada com prostituição, e as pessoas iam lá, não, porque eu vou lá adorar a Deus, né? E a adoração também era né, em termos de havia sexo, havia coisas imorais. E aí João fala assim, ó, afaste-se desses ídolos, afaste desses Deus que não é Deus. O que é ídolo? Tudo aquilo que alguém fala que é Deus e não é Deus. Nós sabemos quem é Deus. Aquilo que não está na palavra, fuja, né? Então, o que nós temos que pedir para Deus hoje, né? Que o Senhor nos mantenha a fé firme naquele que é o verdadeiro, que é Jesus Cristo. Que nós jamais nos afastemos daquilo que está escrito na palavra. Que ela seja sempre o nosso livro de fé, a regra de fé e confiança. Que nós não sejamos, não tenhamos nenhuma referência que não seja na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor seja o nosso guia todos os dias. Amém? Nisto, eu tenho certeza, irmãos, que esse aqui é uma preparação para situações que virão e que nós vamos estar firmes. Porque a hora que vir os ventos, nós temos que ser colunas bem firmes. Porque os ventos virão, a palavra diz. Mas quando ela encontra pessoas que estão fincadas na rocha, que é aqui a nossa missão, estarmos na rocha, então os ventos passarão e a igreja continuará. E a nossa missão vai ser atingida porque o Senhor, nenhum dos seus planos são frustrados. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer.